Ciao ragazzi, bentornati ou benvenuti sul nostro canale Italiano com Le Borges. Se você é novo aqui nesse canal, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nesse vídeo vamos ver um assunto muito importante que é pronomes indiretos e pronome indiretti, ok? Então, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, lembrando que você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder vocês assim que for possível. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa aula. Bom, pessoal, antes da gente ver quais são os pronomes indiretos no italiano, é importante que você saiba o que são os pronomes indiretos. Então, aqui nós temos uma explicação bem breve para justamente vocês entenderem o que são os pronomes indiretos. I pronomi indiretti sostituiscono il complemento di termine, cioè si usano quando il verbo è seguito dalla preposizione a e rispondono alla domanda a chi ou a que cosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que os pronomes indiretos, eles vão substituir o quê? O objeto indireto, que é o que interessa pra gente. Ou seja, eles vão ser utilizados quando o verbo for seguido da preposição a e quando vão responder a seguinte pergunta: a quem e ao que. Então, muito importante, os pronomes indiretos, eles vão ser utilizados com o quê? Verbos transitivos, tá? Transitivi, que são aqueles verbos que precisam da preposição para justamente fazer sentido na frase, tá? Então, a gente vai ver agora quais são os pronomes indiretos. Eu coloquei aqui do lado esquerdo a forma tônica e aqui do lado direito, que é o que interessa, né, pra gente, que é a forma átona. É o que nós vamos ver nas frases. Quando eu quiser falar a me, então a me, eu vou utilizar mi. A te, ti. A lui, gli. A lei ou lei formal, le. A noi, ci. A voi, vi. E a loro, gli. Então eu coloquei aqui do lado um exemplo só para vocês entenderem melhor como isso funciona. Exemplo: Maria mi telefona domani. E tem aqui a forma átona, mi, que significa o quê? Que a gente viu agora, a me. Então eu estou falando que Maria me liga, né? Me liga amanhã. Maria telefona a me domani. Se eu utilizar a forma tônica, vai ter o mesmo sentido. A única diferença é que eu vou utilizar depois do verbo. Então, Maria telefona a me domani. Essa aqui é a nossa preposição, porque estamos tratando de um verbo. Telefonar é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento para ter sentido na frase. Por isso, eu vou falar Maria mi telefona domani, ok? Agora vamos ver um exemplo para cada um deles, para que vocês tenham claro essa ideia. Bom, pessoal, agora vamos ver um exemplo para cada um desses pronomes indiretos. Questo film mi sembra bellissimo. Aqui nós temos mi. Por quê? Eu estou me referindo a quem? A me. Então, eu estou falando que esse filme me parece muito bonito. Então, aqui eu estou substituindo a me, tá bom? A me. Marco ti ha scritto un'email. Ti se refere a quem? A te. Então, eu estou falando que Marco te escreveu um e-mail, tá bom? Vera non viene all'opera. Non le interessa. Vera non vem para a ópera. Não interessa a ela. Então, não interessa a quem? A Vera. A lei. Esse aqui, le, se refere a lei. Mesma coisa, a Vera.
non interessa a lei o non interessa a Vera. Scusi signora, le dispiace se fumo? Percebam, pessoal, que aqui também nós temos o mesmo pronome indireto. A diferença é que aqui, nessa pergunta, nós estamos nos referindo de forma cordial. Por exemplo, quando você tem essa cena na rua e você quer tratar a pessoa de uma forma cordial, você vai utilizar lei formal, tá bom? Se você ainda não viu a nossa aula sobre lei, nós temos um vídeo só sobre isso, tá bom? Que é uma forma de cortesia no italiano que se usa muito, então, muito importante essa aula, tá bom? Se você quiser ver, só clicar nesse card aqui, pode ver depois dessa aula aqui. Então, esse le se refere a lei formal. A lei. E a gente coloca esse L maiúsculo só para poder diferenciar do lei normal, tá bom? Então, le aqui se refere a lei. Vamos para o próximo, tá? Ho dato un regalo a mio fratello. Então, aqui eu falei que eu dei um presente para o meu irmão. A meu fratello seria o que? O nosso objeto direto. Bom? Então, como que eu vou substituir essa frase? Gli ho dato un regalo. Perfeito. Percebam, pessoal, que vai sempre antes. Quando a gente está colocando lhe, vai antes. Tá bom? Então, esse lhe se refere a lui. Lui seria quem? Mio fratello, o meu irmão. Eu posso falar dessa forma, gli ho dato un regalo, ou então ho dato un regalo a lui. Tem o mesmo sentido, a única diferença é a posição. Aqui eu coloco depois do verbo e aqui antes. Quando colocar antes vai ficar gli. Gli ho dato un regalo. Per comprare l'auto ci servono almeno 15.000 euro. Eu estou falando que para comprar um carro precisamos de pelo menos 15.000 euros. Ok? Então aqui eu estou utilizando ti. Esse ti se refere ao quê? A noi. Então, eu poderia também falar per comprare l'auto servono a noi almeno 15.000 euro. Perfeito? Esse ti está substituindo a noi. A noi. Vi ho mandato un'email. Esse vi se refere a voi. Então, eu poderia também estar escrevendo dessa seguinte forma. Ho mandato un'email a voi. Ok? Se eu quiser utilizar essa forma aqui, vou colocar depois do verbo. Então, ho mandato un'email a voi. Só que como estou utilizando o pronome indireto vi, eu coloco sempre na frente. Claro que nós temos exceções. Só que na maior parte das vezes vai ficar antes do verbo. Tá bom? E por último nós temos aqui i miei genitori festeggiano le nozze d'argento. Gli ho regalato un viaggio a Capri. Então, os meus pais estão festejando as bodas de prata. Eu lhe dei de presente, no caso, uma viagem para Capri. Portanto, esse lhe se refere aos pais. A loro, que seria miei genitori. Gli ho regalato un viaggio a Capri. Eu poderia também escrever ho regalato un viaggio a Capri a loro, que seria, né, os meus pais. A loro. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Se vocês tiverem alguma dúvida também, é só colocar aí embaixo nos comentários. Bom, pessoal, chegamos
mais uma vez no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um mi piace, que ajuda demais o nosso trabalho, e também de compartilhar com aqueles amigos que você sabe que estão querendo aprender italiano, que tenham esse desejo também, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Ci vediamo!